abençoe. A paz do Senhor para todos os irmãos. É sempre um prazer estar com os irmãos. Eu quero cumprimentar os irmãos que nos acompanham aí no Brasil. Eu fiquei surpreso porque eu vi que a nossa audiência externa é maior do que a interna. Então, nós temos acima de 180 visualizações. Essa é a média das pessoas que estão recebendo a mensagem, né, no Brasil e aqui, possivelmente na América também. E eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Irmão Riarel, que tem sido aí um jovem abençoado e abençoador, quando se coloca à disposição do nosso culto em português para transmitir a mensagem do Senhor. Riarel, Deus te abençoe. Samuelito, da mesma forma, seja abençoado. Eu quero compartilhar com os irmãos uma mensagem. Essa mensagem eu ia pregá-la na semana passada, mas eu comecei a ler e aí o Espírito Santo foi... Pode fechar essa porta, por favor? O Espírito Santo foi me conduzindo para uma outra direção, de forma que eu quero voltar ao que eu queria pregar naquele domingo, e o Espírito Santo disse, não, deixa para uma outra oportunidade. E eu orei a Deus e pedi essa palavra e eu quero compartilhar com os irmãos. Está no Salmo 46. Sweet off. Yeah. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem por sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quando eu me deparei com essa leitura, eu gosto muito dos Salmos. Amo ler os Salmos. Me deleito em cada descoberta que o Espírito Santo me dá. E eu, às vezes, passo por um salmo e depois volto e começo a descobrir coisas tão intensas, tão profundas. Ok. Quantos aqui, essa noite, creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Todos cremos, sim? Quantos que estão aqui gostam e leem os salmos? Acredito também que a maioria gosta e lê os salmos. Quantos aqui têm nas suas casas a Bíblia aberta em um salmo? Não precisa responder, ok? Vocês sabem que a Bíblia, ela virou um fetiche. Fetiche é um objeto de adoração. E muitas pessoas adoram a Bíblia, mas esquecem de adorar o autor da Bíblia. Eles colocam a Bíblia como um fetiche, de forma que as pessoas dizem, olha, eu tenho a minha Bíblia é linda, e enfim, mas não a leem, não a buscam, não abstraem dela os ensinamentos que o Senhor quer passar. A Bíblia virou um fetiche e os salmos se tornaram um amuleto. Um amuleto é um talismã que serve para proteger e afastar o mal. Você sabe que quando nós não éramos salvos cristãos, nós usávamos toda sorte de amuletos, né? Sal grosso, espada de São Jorge, um galho de arruda atrás da orelha, vassoura atrás da porta, alho e todas essas crendices, né? Esses
amuletos que nós imaginávamos que ele tinha algum poder, né, para proteger ou para afastar o mal. O problema é que nós só mudamos a forma, mas nós continuamos fazendo dos salmos um amuleto. Vocês já viram que algumas Bíblias já estão abertas no Salmo 91, 1, 23, 46, e elas estão com suas páginas amareladas, empoeiradas, e as pessoas deixam aquele salmo ali, e ele por si só não pode fazer nada. O salmo, sem leitura e sem você abstrair o que Deus está falando, ele é inerte, não produz efeito nenhum, não transforma, não faz absolutamente nada, porque ele está somente ali como um amuleto. O livro de Salmos faz parte do conjunto de livros poéticos. Então nós temos Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, que é o quinteto dos livros poéticos que a Bíblia compõe. Você sabe que Salmos é de origem grega e denota o som de um instrumento de corda. É um instrumento musical. E os Salmos foram escritos em um período de aproximadamente 1000 anos. Algumas pessoas dizem os Salmos de Davi. Nem todos os Salmos foram compostos por Davi. Há uma série de autores e escritores, né? E o Salmo tem uma coisa interessante, irmãos. O livro de Salmos é composto de 5 livros. Tem um livro e dentro do Salmo existem mais 5 livros e eles estão didaticamente separados. Do Salmo 1 ao Salmo 41 é um livro. Do Salmo 42 ao 72 é o segundo livro. Do Salmo 73 ao 89 é o terceiro livro. Do 90 ao 106 é o quarto livro. E do 107 ao 150 é o quinto livro. E hoje eu quero falar sobre Salmos. Quero discorrer sobre esse assunto. E Deus me deu um tema para essa mensagem. E ela chama-se Deus é, Deus está e Deus faz. Tudo isso está contido nesse salmo. Deus é, Deus está e Deus faz. Vamos falar sobre esse salmo. Nós, às vezes, não entendemos como é que nós nos relacionamos com o salmo. As Escrituras falam conosco. Os salmos, além de falar conosco, eles falam para nós. Deus fala conosco e o salmo fala especificamente para nós. E esse Salmo 46, provavelmente o seu contexto histórico seja a ocasião em que Deus livrou Jerusalém do cerco dos assírios, né? E Ezequias, supostamente, é o seu autor, porque ele, além de rei, era poeta. E possivelmente ele seja o autor do livro do Salmo 47 e 48, que é uma sequência desses episódios. Todos esses salmos celebram a vitória de Deus sobre os inimigos de Israel. O Salmo 46 possui 3 divisões. Eu quero dar uma introdução um pouco didática, mas bem interessante para nós chegarmos aonde o Espírito Santo quer me levar. O Salmo 46 possui 3 divisões, que são separadas por uma palavrinha chamada Selá, que é uma pausa. Por que essa pausa? Porque os salmos são uma doxologia, é como um louvor. Entre os versos de 1 a 4 está a primeira divisão, de 5 a 7 a segunda divisão, de 8 a 11 está a terceira divisão. Olhem que coisa interessante. Na primeira divisão, Deus é. O que o salmista inicia dizendo? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Na segunda divisão, Deus está. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Na terceira divisão, Deus faz. E o salmista diz, ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo.
Então, na primeira parte, temos a proteção de Deus. E o salmista diz: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes transportem para o meio dos mares. Proteção. Na segunda parte, temos presença de Deus assegurada. Deus está no meio dela. E na terceira parte, temos o seu poder. Quando o salmista diz: vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito sobre a terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. O que é Deus? O que Deus é? O Salmo 46 começa mostrando exatamente o que Deus é. E nesse salmo, nesse início, identificamos no mínimo 3 coisas que Deus é. Primeiro, Deus é o nosso refúgio. Pastor, o que é um refúgio? Refúgio é um abrigo, um lugar de proteção para se esconder do perigo. O salmista diz que Deus oferece um refúgio ou que ele nos envia para um lugar de refúgio. Vocês estão vendo o que está se passando com Israel? Ao final, vamos nos lembrar de orar por Israel mais uma vez. As pessoas estão se refugiando em uma zona que não está conflagrada pela guerra. E quanto mais eles correm, mais a guerra se intensifica. Estavam no norte e desabrigaram ele do norte. Diz, olha, vão para o sul, porque nós vamos destruir o norte. Ficaram sem refúgio. Não tem para onde se esconder. Mas o salmista diz que Deus é o nosso refúgio. Deus é o local onde encontramos paz, tranquilidade, sossego nas adversidades da vida. Algumas vezes nós estamos buscando refúgio em coisas que não servem como refúgio e muito menos como proteção. Algumas pessoas buscam refúgio nas drogas. Algumas pessoas buscam refúgio nos prazeres mundanos. Algumas pessoas buscam refúgio nas orgias. Porque se encontram seguros. Seguros de quê? Que abrigo é esse? Que é uma efemeridade? Você imagina que está protegido e você está o mais desprotegido dos seres humanos? A droga oferece prazeres efêmeros e temporais. O sexo oferece prazeres efêmeros e temporais. Todas essas questões que nós nos consideramos abrigados se passam. Mas o salmista diz, ele é o nosso refúgio. Olha o que o salmista diz no Salmo 91, versículo 1 e 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. Enquanto as pessoas estão buscando segurança em deuses, em circunstâncias, em amizades, em projetos, em dinheiro, enquanto as pessoas estão preocupadas em ter uma segurança social, Deus continua dizendo, ei, eu sou o teu refúgio, eu sou a tua fortaleza, eu te guardo, eu te protejo, eu estou contigo, eu sou o suficiente para você. E nós estamos buscando refúgio em outras circunstâncias. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. O mundo hoje, irmãos, está depositando a sua confiança no dinheiro, que é o que eles pensam que é refúgio. Pensa que o dinheiro pode lhes trazer segurança. Vocês se lembram da parábola do rico, do jovem rico, de Lucas 12? A propriedade dele produziu como nunca. Ele olhou para os seus celeiros e disse, oh, uau, estão muito pequenos. Não vai caber nem a metade do que eu produzi. Que dizia ele, derrubarei os celeiros, farei outros maiores, recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, come, bebe e folga, porque tu tens em depósito para muitos anos. Desfruta. O dinheiro vai te dar essa condição. Alma, regozija-te, não precisa se preocupar com nada. O seu futuro está garantido. Os seus projetos estão garantidos. Se esqueceu de um detalhe. A Bíblia diz que à meia-noite uma voz disse, louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que tu tens reservado, para quem será? Ei, irmãos, não confie no dinheiro e nem o que ele pode te oferecer.
Dinheiro, riquezas, bens se acabam. A crise financeira, a inflação pode desvalorizar o seu dinheiro. O dinheiro não protege você do desgosto. O dinheiro não protege você das lágrimas. O dinheiro não protege você das adversidades. O dinheiro não protege você de absolutamente nada. Porque dinheiro não compra saúde. Dinheiro não compra felicidade. Dinheiro não compra posição. Deus é o que nós precisamos. Você talvez esteja aqui pensando, Deus é o quê? É tudo isso que eu estou te falando. A nossa proteção, a nossa segurança. As pessoas vêm para esse país com um projeto. Ou ficar rico ou resolver as suas questões financeiras e que ficaram para lá. Esqueça! Confia no Senhor. Confia em Deus. A Bíblia diz, buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, as outras coisas. Carro é coisa, casa é coisa, dinheiro é coisa, tudo são coisas. Mas a justiça de Deus é o nosso abrigo, é o nosso refúgio. Deus é e continua sendo Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Finalmente o dinheiro não pode pedir que a morte bata na sua porta. Sonhos, projetos se vão quando a morte bate na sua porta e o dinheiro não pode impedir. Aconteceu com o faraó. Deus mandou 9 pragas e ele se opôs a Deus das 9 vezes. E veio a 10ª. E o anjo da morte saiu de Gósen e passou por a cidade. E foi para Gósen, para a cidade. E bateu na porta do homem mais rico que tinha no Egito, Faraó. E levou o seu filho. Davi, o maior rei que Israel já conheceu, ficou em casa no palácio. Se meteu numa confusão que, uau, dispensa comentários. Quando cometeu um assassinato e um adultério. E veio um filho. O rei orou, jejuou, jogou cinza sobre a cabeça, rasgou as suas vestes reais, se colocou recluso. E a morte tragou o seu filho. Por que nós estamos esperando que o dinheiro vai resolver os nossos problemas? Por que não confiar no Senhor? Deus é. Se nós estamos aqui é porque Deus nos trouxe aqui. Deus nos trouxe aqui não para ficar rico. Deus nos trouxe aqui para fazer a sua obra, fazer a sua vontade. Esse país está indo de mal a pior. As coisas que a gente nunca imaginou, a gente percebe e vê aqui. Deus é. Deus é. Para nós, irmãos, existe um lugar seguro. Esse lugar é na sombra do Onipotente, porque nós habitamos no esconderijo do Altíssimo. É na sombra do Onipotente que nós vamos estar seguros, irmãos. Corra não para o que o dinheiro te oferece. Corra para as asas do Onipotente. Corra para o que Deus pode fazer por você. Deus é poderoso, Deus é fiel, Deus é justo, Deus é abençoador, Deus é galardoador, Deus é Deus. Quando tudo e todos virarem contra você, te abandonarem, Deus continua sendo Deus. Para mim e para você. Quando tudo estiver dando errado na sua vida, Deus é o nosso refúgio. Quando estiver triste, ansioso, preocupado com o futuro, Deus é o nosso refúgio. Descansa no Senhor. Hoje eu estava vendo a mensagem maravilhosa que o pastor Marcelo pregou acerca da efemeridade da vida. É isso aqui. E ele começou a descrever como se decompõe um corpo. Os micróbios vão comendo até que ele vira pó. Deixa de existir. E as pessoas vão vender as suas roupas, vão doar os seus bens, vão jogar fora aquele retrato, aquela coisa que chamou a atenção por um tempo. Se acabou. Deus é. Quando o seu casamento passar por um problema,
Não abra mão dele. Deus é. Deus está no seu relacionamento. Deus está no seu lar. Aconteça o que acontecer, passe o que passar. Em todas as circunstâncias da nossa vida, Deus continua sendo Deus. Segunda coisa que Deus é: nossa fortaleza. O que é uma fortaleza? Uma edificação militar para a defesa de uma cidade, de uma região. Nos tempos bíblicos, a fortaleza era uma construção fortificada para defender-se de todos os inimigos. Em outras palavras, fortaleza também é qualidade de quem tem força. E nesse contexto fala de proteção. Deus é a nossa força. Salmo 118, versículo 14 diz assim: o Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. De que o Senhor me salvou? De que o Senhor te salvou? Você já parou para pensar que se o Senhor não for a nossa força, possivelmente nós não estaríamos aqui essa noite? Se o Senhor não tivesse se compadecido de nós e nos dado força no momento mais duro das nossas vidas, possivelmente nós não estaríamos aqui. Se o Senhor não fosse nossa força, quando várias vezes eu sofri tiros oriundos de bandidos e Deus me guardou. O colete balístico não podia fazer nada, mas Deus era a minha força. Deus é a nossa força. Deus é a nossa fortaleza. Significa que Deus é, e aquele que é forte quando nós somos fracos. É aí que a glória de Deus se manifesta. Quando nós somos fracos. Algumas pessoas se gabam das suas capacidades cognitivas, do seu intelecto, se acham fortes. Mas chega a hora que nós somos tão fraquinhos, que se não for a mão do Senhor, coitado de nós. Lembra-se do caso de Moisés? Quando Deus disse que ia libertar o povo de Israel da escravidão do Egito, e ele disse que seria Moisés. Moisés disse: eu? Mas eu sou fraco. Assim se colocou Moisés. Quando eu reunir esse povo, Deus, essa multidão que está aí na minha frente, eles vão me perguntar: de onde saiu essa ideia? Essa loucura? De onde, Moisés, você está tirando isso aí? Que vai tirar o povo daqui da escravidão do Egito? O que eu vou dizer para eles, Deus? E Deus diz: ei, fracote, diga para eles: o eu sou vai dar vitória. Ei, Deus tem uma vitória preparada para nós antes da fundação do mundo. Na cruz do Calvário, as nossas vitórias foram alcançadas por Cristo. Eu sou vai te dar vitória. Não estou falando de triunfalismo, não estou falando de eu determino, eu quero, eu não aceito. Eu estou dizendo que a nossa vitória foi alcançada na cruz do Calvário antes que nós existíssemos, antes que nós pensássemos em estar aqui essa noite. A minha vitória estava assegurada, a minha fraqueza foi aperfeiçoada na força do Senhor. E essa noite nós estamos aqui como mais que vencedores, porque Deus está. E depois ele continuou dizendo: mas Senhor, eles não vão ouvir a minha voz e dirão: Deus não te apareceu. Deus havia acabado de falar com ele ali na sarça ardente. Ali Deus falou com ele. Então foi quando ele mostrou todas as suas fraquezas para Deus. E Deus o fortaleceu. E através dele libertou o povo após 430 anos de escravidão. Ei, mostre para Deus que você é dependente do Senhor. Abandone o seu intelecto, o seu poder aquisitivo, a sua soberba, a sua arrogância, imaginar que não somos nada. Deus é a nossa força. É Deus que nos dá vitória. É Deus que nos abençoa. É Deus que faz todas as coisas. Você sabe de onde vem a força e a coragem do crente? Quando o diabo quer nos destruir? Vem do Senhor.
Quantas vezes o diabo quis nos destruir? Quantas vezes o diabo quis tirar a nossa fé, a nossa força? Quantas vezes ele quis fazer isso? Terceiro, Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Escute uma coisa. Talvez você que esteja nos assistindo aqui esteja angustiado. Talvez um dos irmãos que vieram ao culto essa noite está passando por um momento de angústia, de preocupação, um problema familiar. Talvez tenham pessoas aqui que estão sofrendo calados. Deus é a sua força, minha irmã. Deus é a sua força, meu irmão. Não desanime. O inimigo pode se levantar contra você quantas vezes ele quiser. Maior é o Senhor que está conosco. Diga como o salmista: olha, eu posso todas as coisas. Eu posso em Cristo. Talvez você esteja passando por uma dificuldade financeira. As bills estão chegando. E você diz: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não se preocupe, Deus é socorro bem presente na angústia. Talvez essa noite eu esteja falando com alguém que está pensando: Deus não está vendo o que eu estou passando. Está vendo sim. Deus é. Ele está vendo tudo o que está acontecendo. Você sabe que na hora das angústias e das dores, muita gente desaparece, não é assim, irmão Maurício? Os amigos somem, os parentes não podem fazer nada, os parentes que estão no Brasil, não adianta, a gente liga, mas não resolve o problema. Parece que estamos sós. Escuta, você não está só. Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Aprenda a descansar no Senhor, confia nele. Algumas pessoas estão desmotivadas, dizem: olha, eu vou desistir. Por que desistir? Continua olhando para Jesus. Continua olhando para a cruz. Deus é. Você não está só. Deus é nosso socorro bem presente. Talvez, se você não está vendo Deus, eu vou te dizer uma coisa. Para você que pensa que tudo está ruim, se Deus não estivesse na sua vida, estaria pior. O seu casamento estaria ruim. Os seus negócios estariam ruins. As suas relações estariam ruins. Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente. Deus está presente e está agindo e te dando vitória. Salmo 121, versículo 1 diz assim: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Talvez você não conheça a história desse salmo, muito menos desse versículo. Esses montes a que o salmista se refere era um local de adoração pagã. E as pessoas, quando queriam buscar uma resposta dos deuses pagãos, olhavam para aquele monte, buscando a resposta dos deuses pagãos que estavam ali naqueles montes. Mas o salmista diz: olha, eleva meus olhos para o monte e faz a pergunta: de onde me virá o socorro? Não é dos montes. O meu socorro vem do Senhor. Não são dos deuses pagãos, não são das propostas terrenas, nada disso é uma coisa que eu tenho que estar aí atento. O meu socorro vem do alto. Vem de Deus, vem para o seu lar, vem para os seus filhos, vem para a sua família, vem para os seus negócios. Ei, irmão, Deus Ele está aqui essa noite para dizer: não temas, eu estou contigo, eu sou teu Deus, eu te fortaleço pela destra da minha justiça. Deus é teu advogado, Deus é teu médico, Deus é teu conselheiro, Deus é teu amigo, Deus é o teu salvador. E agora, se Deus é, vamos a saber onde ele está. Isaías 6, versículo 1, diz assim: que ele está sentado em um alto e sublime trono. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono.
Salmo 47, 8. Diz que Deus reina sobre as nações e se assenta no trono da sua santidade. O salmista afirma que Deus está no meio dessa cidade. Obviamente, alguns vão perguntar: onde está Deus? E que cidade é essa? É assim? Ok. A resposta à segunda pergunta nos faz entender a primeira. Vamos de trás para frente. A cidade não é Jerusalém. Porque essa Jerusalém da terra não tinha um rio. Tinha uns aquedutos que mandavam água lá, que foi inclusive construído pelo rei Ezequias. Esta cidade também não é a Jerusalém celestial. Porque em Apocalipse 22, 1 diz que lá tem um rio da vida, puro como um cristal, que corre do trono de Deus. Não é essa Jerusalém que estamos falando. O propósito desse rio do Salmo 46 é alegrar a cidade de Deus. Se é para alegrar a cidade de Deus, de que cidade estamos falando? Na Jerusalém celestial não tem tristeza, não tem dor, não tem lágrimas, não tem bio, não tem nada. Não tem nada. Que cidade é essa? É essa cidade aqui. A igreja. Essa é a cidade que Deus está no meio dela. É aqui que Deus habita. É aqui que Deus é adorado. É aqui que o nome do Senhor é glorificado. É aqui que você se dobra, adora o Senhor. É aqui que você diz: Senhor, eu te necessito, Senhor. Eu não consigo dar mais nenhum passo, Senhor. Eu quero saber, Senhor, o que eu preciso fazer para que eu me aproxime de ti. Nada. Jesus fez na cruz do Calvário. Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Deus é e Deus está na sua vida e nunca mais vai te abandonar. Que cidade é essa? A cidade que Deus está é a igreja. Mateus capítulo 18, 20 diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Deus está no nosso meio essa noite, irmão. Nós não somos 2, não somos 3, nós somos uma multidão, nós somos um povo que ama o Senhor, que glorifica o seu nome, que tem prazer em vir à sua casa, que canta, que glorifica, que faz o Senhor manifestar a sua presença no nosso meio. Deus está aqui essa noite. Eu sinto a presença do Senhor, eu vejo Deus curando, eu vejo Deus falando, eu vejo Deus tratando corações aqui essa noite, porque Deus está no meio da sua igreja. Sabe que a igreja foi fundada há mais de 2000 anos. Foi perseguida por todos os impérios. Os impérios se acabaram. A igreja permanece de pé. Foi perseguida por governantes, presidentes, autoridades, pelos papas, pelas heresias. Mas ela permanece pregando a Cristo e esse crucificado, o fundador da igreja. Deus está no meio dela. Deus está aqui essa noite. Vamos dar um aplauso ao Senhor, porque Deus está no meio dessa igreja. E alguém pode perguntar: ok, onde mora Deus? Deus mora no céu, mas também habita dentro de mim. Porque eu sou o templo, a habitação do Espírito Santo. Quando eu aceitei a Jesus como meu único suficiente Salvador, que o pecado deixou de me dominar, que eu modifiquei a minha vida por intermédio do Espírito Santo, eu sou nova criatura. Aquele pecado que me forçava para fazer as coisas que desagradavam a Deus, não tem mais autoridade sobre a minha vida, não tem mais controle sobre a minha vida. Eu nasci de novo, e depois que eu nasci, sabe o que aconteceu? Deus veio morar na minha vida por intermédio do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está conosco, irmãos. 1 Coríntios capítulo 3, 16 diz assim: não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Maurício, o Espírito Santo habita na sua vida. Rafaela, Ramon, igreja, o Espírito Santo habita em nós. Por isso somos alegres. Deus está. Deus está na minha vida, Deus está na sua vida. Porque somos alegres, porque estamos felizes, porque Deus está. Além de Ele ser, Ele está. E eu sinto a sua presença. Deus fala comigo, Deus me guarda, Deus me dá mensagens.
Deus me livra, Deus me conforta, Deus me consola, Deus enxuga minhas lágrimas, Deus está na minha vida. Deus me impede de cometer pecados terríveis. Deus me guarda da morte, porque Deus está. Oh, aleluia! Deus está contigo, meu irmão, na hora da luta e fora da luta também. Deus está com você na hora da prova. E quando você não está passando prova, Deus continua com você. Deus está com você quando tudo está bem e quando as coisas vão muito mal. Nas horas mais difíceis da sua vida, Deus faz, Deus está. Oh, glória a Jesus. Deus faz. Você sabe que de nada adiantaria servir a um Deus que está, mas que não faz nada. Não faria sentido. Não posso salvar, não posso transformar. Sou Deus, mas não posso. Deus faz. O Deus que nos servimos, o Deus que pregamos, é um Deus que está e também é um Deus que faz. E o que é que Deus faz? Deus faz tudo aquilo que nós não podemos fazer. Tudo aquilo que eu e você não podemos fazer, Deus faz. O Deus do Salmo 46 não é um Deus que você carrega no pescoço ou na carteira, mas é um Deus que te carrega nos braços de amor. O Deus desse salmo não é uma mera imagem que pode se quebrar ao cair, mas é um Deus que, se você cair, Ele te levanta e te dá mais uma oportunidade. Deus continua salvando, coisa que nós não podemos fazer. Deus continua fazendo milagres, coisa que não podemos fazer. Depois de mostrar todas essas coisas, tudo isso que Deus fez, no versículo 10 ele diz: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Oh, aleluia! Glória a Jesus! Oh, aleluia! Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu não sei como você entrou aqui essa noite, mas eu posso imaginar como você pode sair daqui. Deus é, Deus está e Deus faz. Deus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Deus está com a sua igreja, abençoando, transformando vidas. Deus faz o que ninguém fez por você, o que nenhuma imagem de escultura pôde fazer na sua vida, o que nenhum Deus fez, Deus faz. Ele me salvou, Ele te salvou, escreveu os nossos nomes no livro da vida e prometeu que vem nos buscar. Ele vem. Eu sei que Ele vem. O salmista Davi, quando falava da volta do Senhor, ele disse: olha, espera pelo Senhor, mais do que a sentinela, pelo romper da aurora. Ele vem buscar uma igreja lavada e remida no seu sangue, buscar um povo zeloso de boas obras. Deus está aqui essa noite e Deus faz. Você já viu o que Deus fez por você? Quem você era? O que você é hoje? Você viu que Deus sempre esteve com você nos momentos mais difíceis da sua vida e nunca te abandonou. Nós pecamos, entristecemos Deus,
E Deus sempre usou de bondade e misericórdia. Porque Deus é amor. Deus é misericordioso. Deus é complacente. Deus está aqui essa noite. Na semana passada nós fizemos um culto doméstico na casa da irmã Fátima. E o seu sobrinho Alan, ele aceitou o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Em um culto familiar, éramos 4, 5 pessoas. Mas a pessoa mais importante estava lá. Deus. Deus estava lá naquele dia, naquela noite. Foi tão simples, assim como é Deus. E esse jovem disse: olha, eu quero aceitar esse Jesus que você está pregando. E nós oramos por ele. Agora eu quero convidá-lo aqui para fazer a oração da fé. Vem aqui, Alan, em nome de Jesus. Aqui está o Alan. Eu mandei uma mensagem para a mãe do Alan e ela se emocionou e disse: olha, cuida do meu filho. Deus vai cuidar dele. Deus é o que cuida. Deus é o que guarda. Deus entrou na vida do Alan de uma forma definitiva. Disse: olha, minha esposa é crente. Deus faz, não se preocupe. Deus faz. A sua mãe estava tão radiante de alegria que ela vai ver você aqui. Que nós vamos mandar essa mensagem para ela. E ela vai querer esse mesmo Deus que você conheceu aqui na América. Vamos nos colocar de pé e vamos orar por ele essa noite. Repita comigo: Senhor Jesus, essa noite eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Apaga os meus pecados, as minhas falhas, as minhas transgressões. Escreve meu nome no livro da vida. Senhor, obrigado por esse milagre que me alcançou e vai alcançar toda a minha família, em nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Pode tomar assento. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com mais um hino. Glória a Jesus. Deus é, Deus está e Deus faz. Chama o Samuel para orar, tá? Vamos acabar. Nós continuamos adorando ao Senhor. Vamos convidar a nosso irmão Samuelito para que faça oração por nós, por nossas almas, por todas aquelas almas que precisam, que estão necessitando da presença do Senhor nesta hora. Buenas noches, mis hermanos. Vamos a orar para despedir este servicio. Quiero pedir por el pueblo de Israel y quiero pedir por nuestro hermano Llovino.
Vamos a cerrar nuestros ojos un momentico. Señor Padre Santo que estás en los cielos, gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias por un día más de vida, gracias por este servicio, Señor. Padre, te pido por el pueblo de Israel, Señor, que como cuando tú los protegías y confundías a sus enemigos, yo te pido de que tú los protejas en el día de hoy, Señor. Padre, yo sé que es tu pueblo y es la niña de tus ojos, Señor. Protégelo, Señor. Te pido, Padre Santo, por nuestro hermano Jovino, Señor. Te pido por ese hombre tuyo, Señor, que vuelva a entrar por esas puertas como era antes, Señor. Padre, te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que tú los protejas, que los bendiga, que los guardes, que hayas ministrado a menos un corazón, Señor. Padre, te lo pido en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermano.